Dina. Eu falei, é Dina mesmo? Ah, Dina, glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Quanto tempo que eu não te vejo. Te acompanho pelas redes sociais. Também um outro casal, cadê? Ali o Ed e a esposa. Glória a Deus, quanto tempo, hein? E os demais? Claro, e é uma alegria estar aqui com vocês, meus irmãos. É uma bênção, já era para eu estar aqui com vocês há algum tempo atrás, mas as nossas agendas nunca coincidiam, nunca batiam. Quando você assume igreja, você não é totalmente dominado ali pela agenda da igreja, mas tem muitos compromissos. Inclusive hoje a gente está tendo uma programação lá do Dia das Mulheres, e por isso que a minha esposa não está. Ela é líder das mulheres, uma das líderes das mulheres, e ela está lá trabalhando, e eu falei para ela que eu sairia daqui correndo, claro, e vou levá-la para jantar, para eu ter uma noite boa, porque senão a casa cai. Dia das Mulheres eu não estou com a minha esposa. Eu falei assim, meu amor, eu vou fazer uma missão, você faz aqui a sua missão, nós completamos a nossa missão e depois a gente sai para jantar, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Quero agradecer, pastor Olivier, Deus abençoe sua vida, obrigado pelo convite, pastor, é uma alegria. Eu falo que esse altar aqui, esse púlpito, ele fumega, ele tem uma chama aqui do Espírito, e quando eu venho aqui, claro que eu tenho a liberdade no Senhor para falar, e também tenho a liberdade do pastor Olivier, que sempre me convida, e eu agradeço pela confiança, pastor, obrigado mesmo, obrigado à equipe aí, a liderança do Ministério de Casais. E o tema é maravilhoso, né? As 4 estações do casamento. Tá aí, a gente vai trabalhar hoje o tema verão. Falei para o irmão, falei assim, verão é um tema bom. Por que o verão é um tema bom? Porque é alegria, felicidade, férias, viagem, mas também tem as tempestades do verão, as insolações do verão. A gente tem que tomar alguns cuidados com essa estação. E foi me desafiado aí a falar sobre esse tema, verão, os 4 estações, as 4 estações do casamento, verão. Minha irmã, vocês estão conseguindo ver aí? Tá bom? Pode passar o primeiro slide para mim, por favor. Deixa aí, por enquanto. O que é o verão? Segundo o autor do livro, fala que o verão ele é carregado de alegria, de celebração, de atividade. Ele fala das outras estações também, que o outono carrega os ares de tristezas, angústias, perdas. A primavera traz as expectativas, as promessas, as oportunidades de um novo recomeço. E eu estou vivendo como marido essa estação, a primavera. Nós saímos de um inverno longo, um inverno que castigou muito a nossa família. Para quem não sabe, a Ruth está enfrentando um câncer de mama. A quimioterapia é um processo muito, muito difícil. 2, 3 vezes por semana no hospital, passando o dia com ela no hospital. E eu falava para mim, se eu que não estou doente, estou cansado, imagina a minha esposa, que está recebendo toda essa medicação forte, onde cai a imunidade, cai o apetite de realizar as coisas, de fazer as coisas. E nós estamos saindo desse inverno porque os médicos falaram para nós que a fase mais difícil é a quimioterapia. E graças a Deus acabou a quimioterapia. O resultado foi muito bom, foi satisfatório. O nódulo de 5 centímetros diminuiu para 1,5 centímetro. Ela vai fazer a cirurgia agora, na próxima terça-feira. Orem por nós, orem pela cirurgia da Ruth. E os médicos falaram que a cirurgia é bem tranquila, rápida. E nós estamos nessa estação da primavera. Mas foi muito difícil, foi muito rigoroso o nosso inverno. Além de tudo, a Ruth já é uma pernambucana arretada. Aí você imagina, uma pernambucana arretada, passando por uma enfermidade grave. Às vezes eu tinha que ficar bem quietinho, bem calado, deixa ela desabafar, deixa ela chorar, deixa ela falar, porque é o tempo dela, é o tempo que nós estamos passando. Então, meus irmãos, todo mundo passa por todas as estações no casamento. Ah, você só é feliz? Não.
Você só pode estar na estação do verão? Não, você vai enfrentar invernos, você vai enfrentar outonos, você vai enfrentar também as primaveras, que são as expectativas dos novos recomeços. E assim nós estamos vivendo esse novo recomeço, né, com a Ruth, com a saúde dela. O inverno, por sua vez, é a época da frieza, indiferença, isolamento. Sim, nós passamos por isso, meus irmãos, muito difícil. Mas eu venho falar de alegria, eu venho falar de celebração, eu venho falar de uma vida ativa. Quando o verão chega, é nesse período que nós tiramos férias, é nesse período que nós viajamos para a praia, é nesse período que os hotéis, fazendas lotam os seus quartos, é nesse período que os hotéis estão lotados de famílias, de casais, pessoas passeando, viajando. É uma estação quente, aonde o sol brilha e brilha até mais tarde. Eu lembro nas últimas férias agora, em janeiro, a gente estava viajando e a gente ficava na praia até 7 horas da noite, 7h10, 7h15 ainda estava de dia. E as crianças, aí não tinha mais sol, as crianças brincando, se divertindo. E é uma estação maravilhosa, a estação das cores. Também, para amenizar esse verão, nós temos as tempestades, nós temos as chuvas, mas a gente espera, e vamos desenvolver isso, que as chuvas não atrapalhem o nosso verão, que as tempestades não venham atrapalhar a estação do verão. Mas para vocês viverem a estação do verão, vocês precisam fazer uma coisa: semear. Você já viu alguém viajar duro? Sem dinheiro? Sem planejar? Ou seja, a gente trabalha no inverno, no outono, juntando dinheiro, cortando despesas, para quando chegar o verão, a gente faça a nossa viagem. As crianças estão de férias, a gente está de férias, e aí a gente vai passear, a gente vai descansar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, perdão, falei Provérbios, Eclesiastes 3, já foi lido aqui no começo, mas eu quero ler até o verso 7 com vocês. Eclesiastes capítulo 3, dos versos 1 ao 7, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e o tempo de construir, tempo de chorar e o tempo de rir, tempo de plantear e o tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar. Nosso irmão já orou, mas eu quero orar novamente com vocês. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós declaramos o nosso amor a Ti, a nossa gratidão por essa noite, por estarmos juntos, ó Pai, como casais, firmados em Ti, Senhor, fundamentados na Tua palavra, guardados pelo Teu poder, ó Senhor, cuidados pelo Teu amor e Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Pedimos nesse momento, pela Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, me dê sabedoria para transmitir o Teu recado. Ela foi lida, ela precisa ser explicada. Que o Teu Espírito tome meus lábios e explique aos corações dos casais nessa noite, Pai. Eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu me humilho para que o Senhor seja exaltado. Eu declaro com todo o meu coração que eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Eu necessito de Ti, Senhor. Sem Ti nada tenho a falar, nada tenho a oferecer, ó Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, me use com poder, com graça, autoridade, com alegria e ousadia em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor se manifeste em nossos corações e que possamos sair daqui edificados para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos entrar na lição? Ali tem as 4 estações do ano, ou as 4 estações do casamento, como você achar melhor.
e a gente fala do verão, quando a gente pensa no verão, a gente está emotivo, a gente está bem. Como é bom você acordar e ter um dia de sol. Como é bom você acordar naquele dia quente, para poder passear com a sua família, poder passear com a sua esposa, sair para o parque. E o verão, você precisa ter tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade vai falar nas 5 linguagens do amor. Quem aqui já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Quem já estudou as 5 linguagens do amor? Glória a Deus, então vocês já sabem o que eu estou falando. Tempo de qualidade, o que é isso, esse tempo de qualidade do verão? É o momento que se dedica atenção um ao outro. É o momento que o cônjuge está totalmente aberto aos passeios, ao tempo de assistir um filme, há um tempo de namorar, há um tempo de se edificar, há um tempo de se fortalecer, há um tempo onde os laços emocionais estão aguçados e vocês estão felizes, há uma compreensão mútua. Nesse tempo de qualidade, tem alguns benefícios para o nosso casamento, e quais são eles? Os casamentos são fortalecidos nesse tempo de qualidade. E quando eu falo tempo de qualidade, meu irmão, é sem celular, é sem esse bendito aqui, para não falar outra palavra, é sem as crianças, sim, sem as crianças, sem os amigos, é você e o seu cônjuge, você e a sua esposa, você e o seu marido, aonde vocês vão passear, aonde vocês vão se engajar nas interações entre vocês, aonde vai ter conversa olho no olho. Eu falei que a minha esposa, ela é carinhosa, e foi assim, meu irmão, que nós acordamos hoje, ela me dando carinho, olhando nos meus olhos, mas ela estava interessada em alguma coisa, ela queria uma massagem. Depois de me dar carinho, depois de falar que me amava, depois de dar lindos sorrisos para mim, ela falou, me faz uma massagem. Eu falei, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Aí eu tenho um olhinho lá, já peguei o olhinho, falei, então deita aqui, né? Vamos fazer essa massagem. O restante vocês não precisam saber, queridos. Tempo de qualidade, olho no olho. Tempo de qualidade, de falar, eu te amo, você é importante para mim. Eu queria que ela estivesse aqui para vocês verem como ela está linda, linda, linda. Ela perdeu o cabelo, mas o cabelo dela está crescendo, ela está loirinha assim, ó, com o cabelo curtinho de lado. Eu falei, você está com cara de rica. Cadê o seu marido rico? Porque eu não sou rico. Você está com cara de rica, você está com cara de madame, eu chamo ela de Xuxa agora, você é minha Xuxa. E ela está linda, é tempo de qualidade, meus irmãos. Sim, queridos. Assistir filmes juntos. Há quanto tempo você não assiste um filme com o seu marido? Há quanto tempo você não assiste um filme com a sua esposa? Sair de casa e ir no cinema. Sabe, namorar, segurar na mão um do outro. Essa estação do verão é esse tempo de qualidade que vocês precisam ter juntos. Passear no parque. Desligar esse aparelho. Programas que os dois gostam de fazer, talvez. Os programas, ela gosta de assistir um filme, você gosta de caminhar no parque. Às vezes, ela gosta de fazer um piquenique, e você gosta de fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Talvez se você for mais esportista, ela for mais tranquila. Mas independente disso, vocês precisam fazer algo juntos. Caminharem juntos, estarem juntos. Como viver esse tempo de qualidade? Fazendo coisas juntos. O casamento, quando está no verão, ele é marcado por emoções alegres, sim. Aonde você vai ter essa alegria? Com seu cônjuge, com seu par, namorando, se edificando, realizando, conquistando. Sim, a fase do verão é o tempo de conquistas, conquistas a dois. Quais são os sonhos que vocês têm? Talvez os sonhos são distintos, porque vocês se tornam uma só carne no casamento, mas os sonhos são distintos e não é pecado isso. Um quer fazer uma viagem, um quer conhecer a Europa, um quer conhecer o Nordeste, o outro quer conhecer o Sul, eu não sei.
Eu não sei quais são os sonhos. Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um doutorado, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer um curso, eu quero fazer algo, eu quero trocar de carro. Quais são os sonhos? Vocês precisam sentarem e alinharem esses sonhos. Às vezes um vai precisar ceder para que o sonho seja realizado do outro. É assim no casamento. Talvez vocês não tenham condições de realizar o sonho juntos, porque fica caro, fica pesado. E aí, quem vai abrir mão? Quem vai ceder? É tempo de sonhar, é tempo de conquistar, é tempo de realizar os sonhos. Há uma sintonia perfeita no casal, quando nós estamos falando da estação verão. Nós estamos falando de tempo de qualidade, nós estamos falando de felicidade, de satisfação, de realização, de união. Sim, meus irmãos, a felicidade é um estado de sentimento de bem-estar. Eu estou feliz, eu tenho contentamento com a minha esposa, eu tenho contentamento com o meu marido, eu estou feliz por aquilo que ele é, eu estou feliz por aquilo que ela é. Ela tem as dificuldades dela, sim, ele tem os defeitos, sim, mas para onde eu estou olhando? O que eu estou enfatizando no meu casamento? O que eu estou enfatizando no meu marido, na minha esposa? Eu só enxergo os defeitos? Eu só enxergo os problemas? Ou eu consigo enxergar as qualidades que aqui estão? A qual nós fizemos uma dinâmica, eu achei maravilhosa essa dinâmica. Nós conseguimos enxergar isso no nosso cônjuge. Se a minha esposa vir aqui para falar de defeito de mim, ela vai ter um monte de defeito para falar do pastor Clétis, meus irmãos. Eu sou detalhista. Eu sou chato com horário. Sou pontual. Ela vai falar assim: Clétis, quando marca alguma coisa, se eu não estiver pronta no horário dele, mas eu aprendi, eu estou pronto. Enquanto ela se arruma, eu coloco a minha série e fico lá. Eu vou ler um livro, ler a Bíblia, vou orar, vou fazer alguma coisa. Então assim, eu tenho meus defeitos, ela tem os defeitos dela, mas aonde está o meu olhar para ela? Aonde está o meu olhar naquilo que ela é? Só nos defeitos ou nas qualidades? Eu estou conseguindo ter contentamento no meu casamento? O tempo do verão é um tempo de equilíbrio físico e psíquico. Sim, o meu psicológico está bem. As lutas que eu enfrento, as dificuldades que eu enfrento, eu estou tão bem emocionalmente, espiritualmente, que se tornam emoções positivas para eu combater e lutar contra esses problemas. Eu estou enfrentando uma adversidade no relacionamento matrimonial, eu estou enfrentando uma adversidade na criação dos nossos filhos, mas se eu estou bem, se eu tenho contentamento com a minha esposa, nós juntos vamos transformar essas lutas em vitórias no Senhor, em Deus. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo do verão que nós estamos falando é de praticar gratidão pela vida um do outro. Você é grato pelo seu cônjuge? Você é grato por tudo aquilo que você está vivendo com ele? Você é grato por tudo aquilo que vocês realizaram juntos? Tudo aquilo que vocês conquistaram juntos? Pastor, você não sabe a minha luta, pastor. A gente não conseguiu ainda conquistar, pastor, a nossa casa própria. Mas e aí, vocês estão no caminho? Pastor, a gente não conseguiu conquistar ainda, pastor, o carro dos sonhos. Mas aí, vocês estão no caminho? Pastor, a gente não conseguiu conquistar a família dos nossos sonhos. Mas aí, vocês estão lutando, vocês estão perseverando? Pastor, a gente não conseguiu conquistar a sintonia perfeita entre nós. E aí, o que você está fazendo para conquistar essa sintonia perfeita entre você e ela? Qual que é a sua parte? Dentro do casamento, alguns ciclos. Tem o ciclo insano. Sabe o que é o ciclo insano? O ciclo insano é quando eu estou com problemas e eu foco só nos problemas. Aquilo ali é um ciclo insano. Todos os dias eu vivo problemas. Todos os dias eu vivo dificuldades. Todos os dias há uma questão dentro do meu casamento. Mas também tem um ciclo enérgico. E o que é o ciclo enérgico? É quando eu decido sair dessa situação, quando eu decido sair do inverno, quando eu decido sair do outono, para ir para a primavera e então alcançar o verão.
O ciclo enérgico é quando eu decido, quando eu tomo uma atitude, é quando eu tenho um compromisso de crescer com qualidade, com tranquilidade com a minha esposa. Eu tomo essa decisão. Eu falo para minha esposa todos os dias: olha, eu decido te amar hoje. Eu não sou mais apaixonado por ela, porque paixão é uma doença. Paixão, você não vê defeito. Paixão, você não consegue planejar. A sua mãe fala assim: cuidado com essa mulher. Estou apaixonada, ela é linda, ela é perfeita, ela não tem defeitos. Cuidado com esse homem. Ih, mãe, a senhora não conhece, ele é sensacional. Isso é paixão. O amor não. O amor enxerga os defeitos, mas decide amar. Decide se entregar. E aí eu estou vivendo o verão do meu casamento. Por mais que eu tenha adversidade, eu decido me entregar para essa mulher. Eu decido cuidar dessa mulher. Eu decido honrar essa mulher. Eu decido estar com ela todos os dias. Eu decido enfrentar as adversidades. Eu decido vencer com ela, não sem ela. Isso é o verão, é quando eu tomo uma atitude, quando eu estou bem emocionalmente e eu decido sair do ciclo insano para o ciclo enérgico. Eu tenho energia para vencer, eu estou bem, o sol está batendo no meu casamento, eu tenho gratidão pela minha esposa, eu estou saindo do outono, eu estou vencendo o inverno, para que eu possa entrar no verão. Você sai da tribulação, você sai dos problemas. Como, pastor, sair dos problemas? Você precisa enxergar o verão. Você precisa ter o verão na sua vida para que a sua visão clareie, para que você consiga enxergar soluções para os seus problemas. Sim, eu preciso ter as soluções. Como que eu vou solucionar? Dialogando com ela, conversando com ela. Sabe por quê? O sol demora a se pôr, eu tenho mais tempo com ela. O verão, o dia é mais comprido, eu consigo negociar as situações, eu estou vencendo. Tenho tribulação? Tenho. Tenho problema? Tenho, mas eu tenho visão para vencer esses problemas. Eu estou enxergando as soluções das minhas circunstâncias que eu tenho vivido no meu casamento. Para ter um verão que você descanse, que você aproveite, é preciso que todo ano que se passou, você tenha planos, você plante. Afinal, você só vai colher aquilo que você plantou. Está passando por inverno? Está passando pelo outono? Comece a semear para você entrar no verão. Lembra dos ciclos que eu falei? E tem um ciclo que é o da colheita, de tudo aquilo que eu gastei energia, tudo aquilo que eu fiz com todas as minhas forças, e aí eu vou colher. Ou seja, eu passo o ano semeando, eu passo o ano planejando, eu passo o ano cuidando da minha esposa, cuidando da minha família, eu passo o ano enfrentando adversidades, mas em todas elas eu estou ao lado da minha esposa. Todas elas eu decido enfrentar com ela no meu casamento. E aí quando vir o verão, os dois vão desfrutar de tudo que plantaram. Como eu falei, você já viu alguém viajar sem dinheiro? Não. Você já viu alguém viajar sem planejar? Para onde você vai? Como que você vai? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de avião? Você vai ficar em hotel, pousada? Você vai pegar uma casa no Airbnb? Aonde você vai? Como você vai fazer? Precisa planejar. Senão você não vai desfrutar desse tempo do verão. Você precisa sentar com seu cônjuge e negociar. Até onde vocês podem? O que vocês conseguem fazer? Passa o próximo slide para mim, por favor, minha irmã. Clima do relacionamento. Olha o verão. Compreensivo. Eita, aí trabalha com o coração do crente, né? Compreensível, confortável, unido, que dá apoio. Gente, essa palavra compreensível devia ser uma palavra-chave no nosso casamento. O que é ser compreensível? Às vezes é ignorar as falhas. Pastor, é sério, meus irmãos.
É uma palavra-chave para o casamento duradouro. Porque todos têm falhas, sem exceção. Mas quando eu decido ignorar as falhas, quando eu decido viver na temperatura do verão, quando eu decido olhar para as qualidades dela, as minhas emoções vão ser saradas. Quer ter uma emoção sarada? Não se preocupe com qualquer coisa não, meu irmão. Não esquenta a cabeça. O maior problema é que a gente esquenta a cabeça por coisas pequenas. 99% das suas brigas não é por causa de vocês, é por questões externas, questões de fora, profissional, ministerial, familiar, filhos. Quando vocês se pegam numa briga e você para pensar, por que nós estamos brigando? Começamos a brigar por causa de um filho. Porque eu queria dessa forma, você queria de outra forma. Começamos a brigar por causa da nossa vida profissional. Começamos a brigar por causa de uma questão da nossa família. Lá aconteceu com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso cunhado. E a gente vê dentro de uma confusão que não é nossa. O problema não é nosso. Ou seja, eu preciso ignorar essas falhas. Eu preciso passar por cima. Eu preciso olhar com uma outra visão, com uma outra ótica, quando o problema que está acontecendo no meu casamento é externo, não é um problema entre eu e ela, mas é um problema nosso com os demais, e eu começo a trazer isso para dentro da minha casa. Como que eu vou viver o verão, se eu não sou compreensivo? Como que eu vou viver o verão, se eu não estou confortável diante das adversidades, diante dos problemas que eu enfrento? Como que eu vou ver o verão, se eu não sou unido com ela? Casal dividido não prospera. Casal que planeja a par um do outro não prospera. Casal que pega rotas diferentes não prospera. O casal precisa estar unido, precisa caminhar junto, dar apoio. Eu lembro uma época, eu era novinho de casado, tem 1 ano de casado. Quem tem 1 ano de casado aqui, que eu vi aqui? Né? Aqui, o irmão. Eu era novinho de casado, meu irmão, 1 ano de casado. E a minha esposa saiu do trabalho dela e ela tinha um sonho. Ela queria vender Mary Kay. Eu falei, não, Ruth, pelo amor de Deus, Ruth, não entra nisso, varão. Não, eu quero vender Mary Kay. Foi atrás de uma consultora e foi fazer um curso e tal, não sei o que. Beleza. Quando pensou, ela tinha que comprar todos os produtos. As mulheres devem saber aí, quem já vendeu Mary Kay ou quem trabalha com isso. Ela tinha que comprar todos os produtos. Ela falou, você me empresta o cartão? Eu falei que ia sobrar para mim. Não, eu preciso comprar no cartão, aí eu parcelo, aí eu vou trabalhar, vou vender. Eu falei, Ruth, o negócio já está começando errado. Meus irmãos, ela tinha um sonho, e o sonho não era caro. Era um sonho simples de se realizar, e eu fui contra o sonho dela. Eu fui insano. Eu não tive sabedoria. E aquilo decepcionou a minha esposa. Ela ficou triste com aquilo. Enfim, depois ela foi fazer uma outra faculdade, entrou num outro mercado, num outro nicho de negócio, e graças a Deus ela venceu, ela rompeu. A Mary Kay não deu certo. Mas eu poderia ter apoiado a minha esposa naquele tempo. Eu poderia ter fortalecido. A gente tinha condições. A gente podia fazer aquilo. Mas por quê? Porque não era o meu sonho. Não era o que eu queria. E eu queria que ela fizesse o que eu. E não é assim, meus irmãos. Eu preciso estar unido com ela. Eu preciso estar focado com ela. Eu poderia ter ouvido melhor a estratégia dela, desse negócio. Eu poderia ter auxiliado, porque eu era da área comercial. Agora eu não estou mais na vida corporativa. Mas eu fui da área comercial por muito tempo. Eu poderia ter auxiliado com técnicas de vendas, com técnicas de negociações, com técnicas de fechamentos. Eu sabia tudo isso. Eu fazia isso todos os dias nos negócios. E por que eu não passei essa expertise para minha esposa?
Por que eu não passei essa sabedoria que eu tinha para minha esposa? Essa capacidade que eu já tinha vivido e vivia lá na vida profissional, por que eu não consegui compartilhar com ela? Porque nós não estávamos unidos. E deu ruim. Falei, como eu fui burro. Eu sofri um longo inverno, meu irmão, por causa disso. Um longo inverno eu passei, por causa desse problema, uma coisa tão simples de se resolver. Hoje mais maduro, eu tinha 1 ano de casado, então, sabe, você está ali com a sua mochilinha nas costas, com toda a educação que você recebeu da sua casa, tudo aquilo que você trouxe dos seus pais, e você quer que seja igual à sua casa. Não, o que eu vivi na minha casa vai ser igual dentro da minha casa. Não é. Eu e ela agora construímos a nossa mochila. Eu e ela agora estamos construindo a nossa história. Estamos construindo a nossa vida conjugal. Mas não, eu achava que era igual lá em casa. A minha mãe sempre do lar, meu pai sempre o provedor. E minha mãe sempre falava, tá bom, ok. Outros tempos, meus irmãos, isso aí já passou, graças a Deus. Hoje a mulher, ela tem capacidade. Não que a minha mãe é incapaz. A minha mãe foi muito capaz, porque ela criou todos os filhos. Cuidou do marido, cuidou da casa dela. Foi uma exímia, está viva, graças a Deus. Uma exímia dona de casa. Você vai lá, a casa dela é edificada, sábia. Mas eu não tive essa sabedoria. E aí? Vocês estão caminhando unidos? Porque a estação do verão é uma estação que você caminha unido, que você dá a mão e caminha juntos. É uma estação onde vocês desfrutam de muita satisfação com as realizações. Você fica feliz com a conquista da sua esposa? Você fica feliz com a conquista do seu marido? Você se alegra com ele? Quando ele traz uma notícia do trabalho dele, que ele conseguiu entregar a meta, que ele conseguiu alcançar os objetivos profissionais, que ele recebeu uma promoção, que ele está de vento em polpa no ministério, que as coisas estão fluindo. Vocês se alegram com a conquista do outro? Ou tem uma racha aí, tem uma divisão, tem uma, sabe, poxa, ele está conquistando, eu não estou. O casal que caminha unido tem satisfação nas realizações do outro também. Eu fico feliz quando ela está feliz, quando ela resolve e consegue alcançar níveis que eu ainda talvez não tenha conseguido. Eu aprendi uma outra coisa também no casamento. A minha esposa hoje é professora. Temos professoras aqui, não tem? Trabalha no colégio, trabalhava pelo menos no Gênesis aqui, porque a Alice estava lá. E às vezes a Ruth chega lá em casa, chegava, que ela está afastada, né? Não está trabalhando mais, mas ela chegava em casa contando os casos dos alunos, dos pais que foram lá, brigar com o professor, que está educando o filho, que está ensinando o filho. E às vezes o pai precisa corrigir o filho, mas o pai quer corrigir a professora, o professor. Inverteu os valores. Antigamente, quando a professora mandava um recado, minha mãe resolvia lá em casa. Minha mãe não ia reclamar da professora, não. Hoje as mães e os pais vão reclamar da professora. E aí a minha esposa compartilhando isso, e eu, não, Ruth, você precisa fazer assim, 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 assim. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes eu metendo o pitaco. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se posicionar. E aí Deus falou bem assim, ô jovem, não tão jovem assim, né? Um jovem senhor. O jovem senhor, ela só quer compartilhar com você, ela sabe como resolver. Ela não está pedindo a sua opinião, ela não quer que você resolva, ela sabe resolver. Ela é a profissional da área, você não é profissional dessa área. Só escute. Só converse com ela, tenha ouvidos para sua esposa. Olhe no olho dela, escute, deixa ela falar. E eu querendo resolver o problema dela. Ou seja, eu não estava no verão. Eu não estava escutando a minha esposa. Eu escutava e dava pitaco. Eu escutava e dava uma opinião. E eu via que ela ficava chateada. Ela não falava, mas ela ficava decepcionada comigo. Ela falou, poxa, eu só queria compartilhar o meu dia com ele. E ele quer resolver uma coisa que eu já estou resolvendo faz tempo. Eu já tenho várias estratégias para resolver tudo que eu estou passando lá no colégio. Então, meu irmão, quando ela vir compartilhar a dor dela lá no serviço, ela sabe como resolver. Ela só quer compartilhar, não dê opinião. Fique quieto. Só escute e fala, nossa, que história difícil, hein? Eu no seu lugar eu não saberia como agir. Mas você, como é muito inteligente e capaz,
eu sei que você já tomou uma decisão e já está resolvendo esse problema. Ela falou, é isso mesmo, já estou resolvendo. Está vendo como são escutas diferentes? A minha escuta não era uma escuta ativa, era uma escuta palpiteira. Estava palpitando na vida dela, palpitando na vida profissional dela. Não, ela só queria que eu escutasse, porque ela já tinha a resposta, ela já sabia como fazer. Tem casal rindo aí um do outro, né? Eu sei que isso acontece, aconteceu no meu casamento, acontece em todo mundo. Ela também às vezes quer meter o bedelho no meu ministério. Você não devia ter falado daquela forma. Ó, você sabe como que é o negócio aqui, né? Meus irmãos, pode ir para o próximo slide, por favor? Clima do relacionamento na estação do verão. Aceitam suas diferenças, procuram transformá-las em recursos em prol do relacionamento. Eu já falei isso na minha introdução. Eu preciso entender, eu sou casado com a minha esposa, eu sou um com ela, mas eu não sou o mesmo que ela. Você é um com o seu cônjuge, mas você não é o mesmo que o seu cônjuge. Vocês pensam de formas diferentes. Vocês agem de formas diferentes. Vocês enxergam o mundo de formas diferentes. Os homens, quando enxergam o mundo, ele coloca um óculos azul. Tudo é muito simples. As mulheres, para enxergar o mundo, ela coloca os óculos rosas. Já é mais complexo. Detalhes. O homem é muito prático, a mulher é mais detalhista. Então nós somos diferentes no nosso casamento. Mas para a gente viver a estação do verão, eu preciso aceitar essas diferenças. Eu preciso ter sabedoria para lidar com as diferenças. Eu preciso compreender que ela é uma outra pessoa e que ela tem a opinião dela sobre determinados assuntos. Vamos falar aqui, eu não vou entrar nesse assunto, mas política. Cada um tem a sua opinião sobre política. Sim. E eu preciso aceitar e respeitar a opinião dela. Ela precisa aceitar e respeitar a minha opinião. Eu estou na estação do verão, por quê? Porque eu compreendo quem ela é. Eu aceito que ela pense diferente de mim. Você precisa aceitar que ele pensa diferente de você. Você precisa aceitar que ela pensa diferente de você. E aí você está no verão. É deixar o sol entrar nas nossas lembranças, para acabar com o mofo do passado, as intrigas do inverno, as diferenças do inverno. Sabe aquilo que quando você abre a janela e o sol entra, e ele dá um novo ar para o seu lar, para o seu quarto? Você precisa abrir as janelas da sua alma, para que o sol possa entrar e tirar esse mofo do passado. Sim, meu irmão, permitir que a esperança acenda no seu coração, permitir que o pôr do sol seja lindo na sua história, que o pôr do sol seja lindo ao final do dia, quando vocês completarem mais uma jornada, quando vocês tiverem rompido mais um dia. Isso é o verão no casamento. Superar, ir além. Quem tem roseira em casa aqui? Não? Mas vocês já viram uma roseira? Quando você olha para a roseira, não é lindo? Seja uma rosa, seja ela amarela, seja branca, seja lilás, independente da cor, ela é linda. Mas o que tem no meio das rosas? Ah, todo mundo sabe. Todo mundo focou nos espinhos, tá vendo? Se você focar no espinho, você não vai conseguir contemplar a beleza da rosa. Se você focar nos problemas, você não vai conseguir contemplar a beleza do casamento. Se você focar nas faltas, você não vai conseguir contemplar quem é o seu cônjuge dentro de casa, o que Deus te deu de presente para você desfrutar todos os dias. As rosas são lindas, cheirosas. Quando você olha para as rosas, mas quando você deseja retirar uma rosa do lugar, quando você fala assim, eu vou colher essa rosa para colocar no jarro, para enfeitar a mesa da minha casa, talvez você vai colocar o dedo no espinho, talvez você vai furar a sua mão. Se você focar só no espinho, você nunca vai enfeitar a mesa da sua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Se você focar no espinho, você não vai viver a beleza do seu casamento. Se você focar no espinho, você não vai viver a beleza de estar unido com o seu cônjuge. Deixe os espinhos de lado. Passa o próximo para mim, por favor. Cuidados com o verão. Estar atento às altas temperaturas. Opa, peraí. O verão tem sua parte negativa também, não só coisas boas. Se a gente não tomar cuidado com o sol, o que vai acontecer no final do dia? Insolação, aí você tem que pegar o caladril, ficar espirrando nos branquinhos que sofrem, né? As crianças. Ou seja, você tem que ter o protetor. Se você não tomar cuidado com o verão, você vai passar por dificuldades dentro dessa estação. Você vai deixar de aproveitar as praias, os passeios. Quando eu falo praias e passeios, a gente precisa aqui fazer uma inversão dessas palavras. Você não vai conseguir aproveitar o seu marido, você não vai conseguir aproveitar a sua esposa, você não vai conseguir aproveitar o tempo de qualidade que vocês precisam ter juntos, você não vai conseguir aproveitar um passeio, você não vai conseguir aproveitar um encontro de casais, você não vai conseguir aproveitar sentar à mesa e estar ali almoçando, jantando, tomando um café, fazendo um lanche. Você não vai conseguir aproveitar isso. Por quê? Porque você não se cuidou no verão, você não se cuidou nessa estação quente. São os cuidados que a gente precisa tomar cuidado. Altas temperaturas, não tomar os dias de sol, não eu estou ficando cego, queridos. Não tornar os dias de sol em dias. Você pode fazer do seu verão dias ruins, dias nublados. Você já viu alguém falar: o sol está lindo, mas o dia está nublado para mim? O dia está maravilhoso, parece que todo mundo está aproveitando, mas para mim o dia está difícil, está escuro, está espesso. Quem nunca passou por isso? Todos nós enfrentamos. Então tome cuidado para não fazer do seu verão, do seu casamento, desse tempo de alegria, de felicidade, em dias nublosos, em dias duros, densos. Se não estivermos atentos, falaremos o que não precisa, acabaremos com a festa antes da hora, os dias vão se tornar escuros, você não vai conseguir curtir o verão, o sol. Então, antes que chegue o verão, nós precisamos pedir que Deus, em Cristo Jesus, vá nos moldando, nos mostrando o que precisamos fazer. Qual é a restauração que precisamos dentro do nosso casamento? Qual é a mudança que precisamos fazer nas nossas atitudes, nas nossas ações? Como precisamos tratar um ou outro, para que quando chegar o verão, você fale assim: só eu não desfruto do verão no meu casamento. O meu casamento está no inverno faz tempo. O meu casamento está em dias chuvosos há muitos tempos. Cuidados com todo verão, a gente sabe que, principalmente aqui em São Paulo, janeiro, o que tem à tarde? O que vem junto com a tempestade? Enchentes. O que a enchente causa? Olha como vocês são inteligentes. Eu gosto de igreja assim, inteligente, que acompanha o pastor, acompanha a linha de raciocínio. Queridos, não deixe o dia de verão virar uma tempestade, porque junto com a tempestade virão as enchentes, e as enchentes levam tudo que está pela frente, arrasta tudo. O salmista Davi fala isso, né? O salmista Davi, quando ele está em guerra, quando ele está numa luta com os filisteus, e aí ele fala assim: pela minha mão, filisteu não, os amalequitas, pela minha mão Deus derrotou os amalequitas, como uma enchente causa destruição, Deus destruiu os meus inimigos. Quando a gente fala tempo de plantar, tempo de colher, você precisa semear na sua relação. Eu estou finalizando, queridos. Você precisa semear no seu casamento.
Você precisa ter tempo de qualidade. Você precisa estar junto, unido. Você precisa ser atencioso, atenciosa. Você precisa relevar muitas coisas para você viver o verão. Se você ficar se apegando aos detalhes, os pormenores, você não vai sair do inverno. Você não vai sair do outono. Você vai viver nessas estações por longas datas. Quer viver o verão? Passe por cima dos problemas. Passe por cima das diferenças. Passe por cima dos pensamentos diferentes. Quando eu passo por cima, não é atropelar o outro. Não é você não escutar e não dar ouvidos, sabe? E desdenhar. Não é isso. Quando eu falo passar por cima, é compreender que somos diferentes, que pensamos diferentes, que enxergamos o mundo de formas diferentes. Que possamos viver essa estação do verão, que é a estação da felicidade, da alegria, do contentamento, a estação do tempo de qualidade, a estação de passear, de viajar, a estação de dias longos de sol, aonde o pôr do sol vai trazer novas esperanças no seu casamento, aonde você possa se alegrar com o que você tem. Seja alegre com as suas conquistas. Celebre as conquistas. Sim, celebre as conquistas. O irmão Ed falou bem assim: a minha esposa, ela é uma excelente empresária. Eu já almocei lá no restaurante da nossa querida irmã, né? Fui bem tratado, um carinho. Não sei se tem um restaurante ainda. Está com o restaurante lá ainda? Glória a Deus. Então mostra que é uma boa empresária mesmo, que são anos lá, né? São algumas décadas que está lá na frente desse trabalho. Então é celebrar que a esposa é uma excelente empresária, é uma excelente administradora. É celebrar com o seu cônjuge quem ela é, quem ele é se alegrar com ele, se alegrar com aquilo que ele está fazendo. Poxa, mas eu queria que o meu marido fosse médico. Você escolheu um médico para casar? Você escolheu o pastor, agora se contenta com o pastor. Eu queria que meu marido fosse engenheiro, mas você escolheu um engenheiro para casar? Você escolheu uma pessoa que trabalha com mídia, seja feliz com a pessoa que é do mídia. Eu queria que o meu marido fosse advogado, mas você escolheu um advogado para casar? Se contente agora porque ele toca violão, seja feliz por isso, não é? Seja feliz por isso. Você escolheu. Foi você que escolheu. Deus não colocou goela abaixo na sua vida não. Você escolheu o seu marido. Você escolheu a sua esposa. Deus não dá sabedoria para escolher, tá bom? Deus não dá esse livre-arbítrio. Não vamos entrar nessa teologia não, né? Tem muito teólogo aqui, acho que eu vou apanhar. Então assim, Deus te deu a livre escolha para quem você fosse casar. Você escolheu, agora valorize quem você escolheu. Ele é peão de obras, glória a Deus pela vida do meu marido. Ele é trabalhador, homem honrado. Ele é motorista de Uber, glória a Deus pelo meu marido, porque todos os dias ele sai para ganhar o pão, o sustento. Ele é o provedor do nosso lar. Independente de qual seja a profissão dele, independente de qual seja a profissão dela, você escolheu. Se alegre com ele, se alegre com as conquistas dele, se alegre com as conquistas dela. Viva no verão todo o tempo. Amém? Pode passar o último aí, querida. Deus vos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Te exaltamos, Pai, pelo nosso cônjuge. Obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pela mulher de fibra, pela mulher de fé, pela sabedoria que o Senhor tem derramado na vida dela, Senhor. Obrigado, Pai. Eu oro por cada casal aqui, Senhor, que eles estejam contentes um com o outro, estejam unidos, tendo tempo de qualidade, tempos juntos, que eles sonhem juntos, que eles realizem juntos, que eles perseverem juntos, que eles estejam nessa jornada, Senhor, de construir um relacionamento na temperatura do verão juntos, ó Pai. Que eles possam semear no casamento. Se há algum casal no ciclo insano, em nome de Jesus,
que eles tenham energia para sair desse ciclo, Senhor. Que eles tenham ânimo e força para sair desse ciclo, Pai. Que eles possam olhar para Ti e buscar socorro em Ti. Que eles possam buscar o conselho em Ti. Que eles possam buscar a Tua palavra, Senhor. Que eles possam buscar auxílio e ajuda no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe os casais. Abençoe, Senhor, esse tempo do verão. Falaremos de outras estações, mas hoje é essa a estação que estamos tratando, Pai. Então que cada casal aqui possa viver o tempo do verão, Senhor, a estação do verão. Que eles possam, sim, Deus, saber que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar, e que seja tempo de alegria na vida deles. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Queridos, Deus vos abençoe. Obrigado pela sua atenção. E novamente, é uma bênção estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Olivier. Obrigado à liderança aí de casais. Já convido aqui o irmão.